Paz do Senhor a todos. Vamos para mais uma reflexão aqui no livro de João. Hoje a gente vai falar em João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Nesse contexto aqui, fala sobre Jesus indo até um poço. Os discípulos eles tinham ido na cidade comprar comida e Jesus sentou nesse poço, que era um poço de Jacó. No versículo 7 adiante diz assim: Uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: Por favor, me dê um pouco de água. No 9 vai dizer: A mulher respondeu: O Senhor é judeu, e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus e os samaritanos não se dão bem. Então Jesus disse: Se você soubesse o que Deus pode dar, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria, e ele lhe daria a água da vida. E ela respondeu: O Senhor não tem balde para tirar água, e o poço é fundo. Como é que vai conseguir tirar essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: Quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: Por favor, me dê um pouco dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volta aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: Você está certa ao dizer que não tem marido, pois você já teve 5. E este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: Pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. Glória a Deus. Aqui Jesus ele fala com essa mulher de maneira bem clara e enfática quem ele é. Eu sou o Messias. E naquela época as pessoas tinham que ir até as sinagogas, até o templo que ficava dentro de Jerusalém, para adorar a Deus, para se colocar ali na presença dele. Quando Jesus ele veio, ele reformou isso e fez com que nós pudéssemos adorá-lo em verdade e em espírito. Então hoje a gente está aqui no quarto, igual eu estou aqui no meu quarto agora. Mas apesar disso a gente tem a autonomia de adorar a Deus independente do lugar que a gente está, desde que se esteja em verdade e em espírito. E talvez você me pergunta: mas o que é estar em verdade e em espírito? É você buscar com honestidade. É você não buscar como se Deus fosse qualquer um, como se ele não fosse como o seu amigo que você vê, mas como se ele fosse o seu amigo que você não vê. O Emanuel, o Deus presente, o amigo fiel que está com você independente do que aconteça. É você entender que a presença dele é magnífica, que a presença dele tem muita autoridade, mas que ela está com você. Quando você acredita nisso, você se coloca em espírito. Quando você busca ele com honestidade, você está em verdade. Você pode fazer isso dentro do seu quarto, como Jesus mesmo fala. Se você quer falar comigo, entra dentro do seu quarto, fecha a porta, ajoelha e fala com Deus. E assim, o seu Pai que está nos céus, que te ouve em secreto, irá estar com você. E aqui a gente vai fazer uma breve leitura também no livro de Isaías, capítulo 45, a partir do versículo 9, do 9 ao 12, que fala sobre o poder soberano de Deus. Aqui diz assim:
Um vaso de barro não briga com quem o fez. O barro não pergunta ao oleiro: o que é que você está fazendo? Nem diz: você não sabe trabalhar. E um filho não se atreve a dizer aos seus pais: por que vocês fizeram com que eu viesse ao mundo? O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Criador, diz: por acaso vocês vão exigir que eu explique como cuido dos meus filhos? Vocês querem me ensinar a fazer as coisas? Fui eu que fiz a terra e criei os seres humanos para morarem nela. Com as minhas próprias mãos estendi o céu e ordenei que o sol, a lua e as estrelas aparecessem. Amém. Aqui fala um pouco sobre o esplendor de Deus. Em poucas palavras resumo: Deus ele fez os céus e a terra. Ele fez as estrelas, ele criou o sol, ele criou a lua. Foi ele que fez cada um de nós. E esse mesmo Senhor que poderia dizer assim: eu já fiz vocês, que mais vocês querem de mim? Ele se despiu da sua glória. Ele saiu da posição de Deus. Ele se colocou como servo, como se ele fosse qualquer outra pessoa, como se ele fosse um entre muitos outros. Ele era confundível entre as pessoas, um homem simples. E ele fez isso. Ele veio a essa terra, o nosso Criador. E da mesma forma que ele falou para aquela mulher, ele diz hoje para mim e para você: eu te conheço. Eu sei quem você é. Como vai dizer no livro de Isaías também: eu te chamei pelo nome, eu te escolhi. Você é meu, você é minha. Deus ele sabe quem somos. Pensa comigo. A gente cria tantas coisas ao longo da vida. Será que a gente lembra de cada coisinha que a gente já criou? Será que a gente lembra de cada coisinha em que a gente já pôs a nossa mão? Pois Deus lembra. Ele criou as estrelas. Quantas estrelas existem? Milhões, bilhões, talvez trilhões ou mais. Ele sabe o nome de cada uma dessas estrelas. Ele criou tantas pessoas ao longo da história e ele sabe o nome de cada uma. Jesus, ele te conhece. Ele não é separado de Deus. Jesus é Deus. Ele é Deus encarnado. Ele é Deus Filho. Ele é um dos três na Trindade, assim como o Espírito Santo que habita em nós, assim como Deus Pai que está lá em cima. Mas Deus, ele é três em um só. Cristo é Deus, o mesmo Deus que criou o universo. Ele olha e diz: eu te conheço. Ele olha e diz para essa mulher: vai lá chamar o seu marido para que eu possa te dar a água da vida eterna. E eu acho essa parte tão interessante porque Jesus ele fala isso para confrontar ela. Vai lá chamar o seu marido. Ele sabe que ela não tem marido. Ele sabe que o homem que está com aquela mulher naquele momento nem é marido dela mesmo. Mas ele dá esse toque nela. Ele poderia falar: você vive em adultério. Você já teve 5 maridos, a sua vida é uma bagunça. Olha o que você fez. Mas não. Ele falou de maneira branda: vai chamar o seu marido. E ele analisou, ele leu ela. E quando ele leu ela e ela se permitiu ser lida por Jesus, ela saiu anunciando que o Messias estava ali. Foi por causa do testemunho daquela mulher que Samaria soube sobre o Messias, que Samaria soube sobre Cristo que estava pisando ali na terra. Jesus ele nos chama mesmo com os nossos defeitos. Mesmo com os nossos defeitos. Às vezes a nossa vida já esteve tão bagunçada. A gente já passou por tanta coisa, a gente já fez tanta coisa. Mas Jesus ele mostra que ele nos conhece. Ele nos lê. Ele mostra, ele diz: você é assim, assim, assim. Você fez isso, você deixou de fazer isso. E agora me siga. Vem comigo. Anuncia a minha verdade. Anuncia as boas novas do Senhor. Mostra para o mundo, mostra para as pessoas que eu sou o caminho, a verdade e a vida, que não há outro caminho para o Pai. Jesus, ao confrontá-la, ele diz: eu te conheço, pequena criatura, venha ser a minha filha, coloque-se na minha presença, venha me adorar. Então que nós entendamos isso, o próprio Deus, Criador do Universo, ele sabe quem nós somos. A Bíblia mostra isso de forma clara e evidente, isso é tão bonito. Às vezes a gente está sem esperanças, a gente pensa que Deus não está vendo a gente. Passamos por tanta dificuldade e às vezes nos perguntamos: Deus, onde o Senhor estava? O que acontece?
mas Ele não esconde de nós a face dele. No nosso pior momento Ele nos viu. No momento do clamor Ele nos viu. Se você tem passado por lutas, clama a Deus, mas não para. Não para de remar, não larga o remo. Não diga, Senhor, eu não aguento mais, eu vou parar de remar. Se você não tem aguentado mais, diga, Senhor, eu não aguento mais, eu estou fraco, mas a Tua palavra me diz que quando eu estou fraco é aí que eu estou forte, porque a Sua força se aperfeiçoa em mim. Deus, Ele entrega fardos que você não consegue carregar. Tem aquela frase popular que diz, não, Deus nunca vai entregar algo que você não aguenta. Na verdade, às vezes Ele entrega sim. A palavra vai dizer que o Senhor nunca vai permitir tentações que você não possa resistir, de fato. E que também Ele sempre vai dar escape. Então, às vezes é difícil. Sair de uma tentação é dificílimo, mas Deus dá escape. Se você quer escapar dessa tentação, dobra o joelho e diga, Senhor, me livra do que eu estou prestes a fazer. Me livra da minha tentação. Me ajuda a escapar, Pai. Me dá um escape. Me mostra o caminho, me mostra o que eu posso fazer para que eu possa resistir a essa tentação. Mas situações, lutas que nós não aguentamos, às vezes Deus vai entregar. E aí você me diz, mas como é que eu vou passar por algo que eu não aguento? Pela força de Deus. Deus, Ele não quer que você consiga vencer tudo pela força do seu braço. Ele não quer que você vença tudo pela força do seu braço, pela força da sua tentativa. Ele quer que você diga, Senhor, eu não consigo. Eu não tenho capacidade de fazê-lo. E Ele vai dizer, agora é a minha vez. Você está entregando aos meus pés. Você está entregando o seu fardo. Pois toma o meu fardo que é leve. Você me entrega o seu jugo que é pesado. Pois toma o meu jugo que é suave. E faço isso porque sou manso e humilde de coração. Você está cansado, você está cansada, sobrecarregado. Vem até mim, que eu vou te aliviar da sua carga pesada. Assim diz Jesus, o Deus que criou os céus e a terra. O Deus que dá ordem às estrelas, que deu o mar aos seus limites. O Deus é que diz, sol, nasça, lua, vá até o céu, vá até a sua posição, dia comece, noite comece. O mesmo Deus que mostra para os animais o que é que eles têm que fazer, que ensina o ciclo que eles têm que seguir no dia a dia. O mesmo Deus que moldou o homem à sua imagem e semelhança e que sopra fôlego de vida. O mesmo Deus diz, sou humilde e manso de coração. Venha a mim, porque eu te conheço, e aqui você terá refúgio. Ele é Deus, Ele é maior que tudo e todos, não houve ninguém e nunca haverá ninguém maior do que Ele. E ainda assim, no auge da humildade, Deus, Ele mostra que Ele é humilde. Ele se colocou como servo, uma pessoa simples. Não tinha esplendor, não tinha dinheiro, não tinha riquezas, não tinha fazendas, nada disso. Essas coisas são ilusão. Mas Ele era cheio da presença. E Ele se entregou por nós. E Ele ressuscitou. O nome dele diz Emanuel. Ele é o Deus presente. Ele não é um Deus distante. Não. Você pode chamá-lo a qualquer momento. Em verdade e em espírito. Ele virá até você. Talvez você me diz, mas eu não sinto. Você não precisa sentir. Você só precisa saber. A verdade vale mais que o sentimento. Aquilo que está escrito fala mais do que aquilo que a gente vê. A nossa fé tem que ser maior que a nossa percepção. Continua buscando esse Deus. Ele sabe o que você tem passado. Ele sabe o que você precisa. Mas Ele quer ouvir de você. Continua buscando, continua se alimentando da palavra.
porque sem alimento a gente morre. Continua orando, falando com Deus, buscando estar na sua presença. Continua jejuando. Mostra para a sua carne que não é ela que te domina, mas é o Espírito Santo de Deus. Haja pelo Espírito, nunca pela carne. Eu espero que essa palavra tenha te edificado de alguma forma. Se edificou, fico muito feliz. Não seja grato a mim, seja grato a Deus. Agradeça, ore. Depois que esse vídeo terminar, se você tiver essa possibilidade, vá até o seu quarto, feche a porta, ajoelhe e ora. Mas olha que bênção. Assim como Jesus falou para essa mulher, chegará o dia, e de fato chegou, o dia em que não precisa estar numa montanha, num monte, num templo, dentro da igreja, num lugar específico. Você só precisa estar em verdade e em espírito. Então, onde quer que você esteja agora, talvez você esteja no serviço, ouvindo essa mensagem, talvez você esteja em cima de uma moto, dentro de um carro, talvez você esteja em casa, talvez você esteja andando na rua com fone de ouvido, mas onde quer que você esteja, depois que esse vídeo terminar, tenta separar um espacinho, um pequeno tempo, 2 minutinhos para Deus, 30 segundinhos para Deus, mas fala com Ele, agradeça a Ele por essa palavra de vida, agradeça a Ele. Peça para que Ele te dê a água da vida eterna, a água que não dá mais sede, que Ele preencha o seu ser, que Ele te mostre que você não precisa de ninguém além dele. Em nome de Jesus. Amém.